Pessoal, hoje a gente vai fazer um react desse vídeo famosíssimo, antigo, aqui, olha, de Clóvis de Barros Filho, que é um professor, filósofo, jornalista, escritor, palestrante, muito famoso pelo seu estilo de oratório, o jeito que ele fala, um pouquinho de biquinho assim sobre estética, ética, filosofia, propósito, felicidade, comportamento humano, já tendo diversos livros aí editados, doutor e docente pela USP, né, em São Paulo, quanto à ética e já lançou diversos livros. Agora, vamos lá a esse vídeo aqui que a gente tem aqui no canal, que, para quem não sabe, é sobre o brio, meu rapaz. Vamos lá? Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google KANT Fundamentos Kant. da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, vai, as 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Não, não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Não vai entender nada. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque é também assim que eu leio. Lê a terceira vez o primeiro parágrafo, aí vai para o segundo parágrafo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Ó o brio surgindo aí, ó o brio surgindo aí. Ler textos difíceis é sempre um grande desafio. E você se colocar nesse desafio desde muito jovem, até criança, adolescente, é muito importante não parar quando se tem uma dificuldade. Igual ele está falando, ler, reler, reler. É um livro pequeno, né? A gente lendo Caverna de Platão, e livros pequenos, curtos, você fala, esse aqui é livro pequenininho, é curto, vou ler rápido. Não, depende. Tem livros que você vai fazer igual isso, você vai ficar 3 horas em 3 parágrafos, com aula, com aula. E tem livros que você precisa ler num grupo, numa aula guiada, sabe? Assim falou Zaratustra, né? O mito de Sísifo, de Camus. São livros que você perde muito lendo sozinho se você não tem um background, um contexto, um histórico. Você vai achar que camelo significa camelo. Não é isso. Existem figuras de linguagem, metáforas, símbolos, signos e diversas outras coisas. Aqui, Kant é uma leitura difícil. E se você estiver numa comunidade, numa aula, é muito mais degustável, porque você vai ter uma interpretação contextualizada, com significados, né? E mais. Vamos lá ver o brio dele. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho.
Você não entende. Nossa! Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou bolar Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Vai lá. Para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito, não né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você dali para cima você não passa. Você está dando razão para os gregos. Nasceu para coió, não é não pode. Isso te fere a alma. Como assim? Pessoal, o que que é brio, né? Então, já que ele está falando de brio, o que que é esse brio? Ele vem do italiano, né, e significa vivacidade, vigor, entusiasmo, significa a energia moral, a altivez que a pessoa tem, né? Numa ordem etimológica é isso, é vivacidade, energia, entusiasmo e garra. Mas acredita-se que depois de um tempo esse significado, quando veio incorporado aí ao português, ao espanhol, foi ganhando sentidos ligados aí ao amor próprio, à honra pessoal, à dignidade, né? E aí isso mudou um pouco. Por isso que ele fala aqui de brio, é um mix desses dois conceitos, né? Do que é brio. É o zelo moral, é o respeito a si próprio, mas é uma força interna, né, também é uma vivacidade, é um entusiasmo, é uma energia, né? Então vamos colocar assim, é uma energia entusiasta que considera um respeito por si mesmo nas ações em que você fala que vai fazer. Isso seria, né, o brio que ele está falando. Vamos lá. Não vou entender. Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar ao quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra. Vai ser burro na cadeia, velho. Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é um tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, aqui tá a empresa, aí tem mas, pelo amor de Deus, velho, sabe, na quinta série primária já daria para entender. Ele falou aqui solzinho, eu acho que na capa de um dos livros principais do Kotler, né? Tem um sol, é uma capa azul com um sol amarelo, tem o sol. Mas essa passagem me fez lembrar muito, porque eu trabalhei durante 10 anos na empresa do Ike Batista, a empresa OGX, que ela é de petróleo, era, né? De petróleo e gás.
E teve um caso lá, ele é muito supersticioso e tal, e aí tudo lá se gastava muito dinheiro, né? As coisas, não que estivesse gastando sem razão, mas as coisas eram muito boas, né? As cadeiras dos funcionários eram muito boas, né? As mesas eram muito, tudo era um alto padrão, né? Para o funcionário, para a empresa, para os equipamentos e etc. Só que ele tinha nisso tudo um como é que fala? Uma superstição muito grande, né? Para quem, né, já viu aí as palestras e o conteúdo do Ike, ele sempre usa uma blusa preta por baixo, sempre o preto tocando ao seu corpo para proteger. Ele tem várias coisas assim. E aí chegou num ponto que a empresa já não estava indo bem, e aí ele teve uma consulta com algum cara para dar uma consultoria assim energética. E o cara falou que na logomarca tinha um solzinho. E os raios de sol estavam inclinados para o lado errado. Eu não lembro se era direita ou esquerda, mas que nessa logo os raios tinham uma inclinação para um lado e deviam ter para o outro lado. Que isso ia mudar a energia da empresa e os bons negócios, né? Então, o que ele fez? Ele jogou fora toda a papelaria. Imagina uniforme, capacete, cartão de negócios, plaquinhas de salas de reunião. Imagina onde essa logomarca já estava aplicada, cadernos, anotações, bilhões de coisas que ele quis mudar o direcionamento dos raios do sol. Então, quando ele falou aqui dos raios do sol, que você vai ficar nesse nível, né? Tem que elevar e tal, que vai ficar no raiozinho do sol. Acho que ele estava falando do Kotler, mas me lembrou exatamente o que se faz, né? Por um belief, pelo que se acredita. E ali foram milhões e milhões, né? Porque eu citei aqui algumas coisas, mas imagina você ter a logomarca aplicada nos navios, nos estaleiros, né? Todo local tem a logomarca da empresa, né? Uma empresa que já estava num nível aí, né, grande. Então, não sei se não foi uma boa jogada financeira fazer isso, mas energeticamente eu acredito que também não deu muito certo, né? Vamos lá. Essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue. Reaja. Tô tomando muito hate na internet e eu quero. Vamos voltar aqui, entrou propaganda. Não faço questão nenhuma de. Tudo bem. Fiz o que eu pude. Porque é isso mesmo, né? Fiz o que eu O pude, que é o eu tô te péssimo. dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou Difícil. 3. É. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela Desafiou. coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Desafiou. Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu tô gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Então, aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits de... E você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e Não você não consegue. entendeu o que o cara quis dizer. Isso é. Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência
é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante, né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Oh, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brilho que eu tô falando. Esse brilho. É Esse esse. brilho que levará você a progredir intelectualmente. É Por quê? esse. Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar travessia. Exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na É um cadeira, músculo, né? exige etc. Tal. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, Sim. o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender. Olha isso aí, isso aí. Esse vídeo ficou muito famoso, ele tem uma eloquência muito grande, né, do brio, e esse, né, ficou muito legal depois. É um vídeo já antigo, você vê que até o Clóvis está diferente hoje em dia, o Mário até caiu. Eh, mas o que que você está fazendo para continuar estudando sem desistir aquilo que você acha difícil? A gente compra diversos livros, né? A gente tem aqui muita, né, na estante, não sei se eu vou poder mexer aqui para vocês, dá uma olhada aqui em cima. Calma aí. Ó, aqui tem vários livros, né, também, A Caverna de Platão, tem diversos livros de filosofia, tem diversos livros, né? Deixa aqui. Isso. Olha, ela tem aqui o George Orwell, por exemplo, ela tem que é tranquilo ler, né? Mas você tem que ir além da pura leitura, né? A leitura ali do George Orwell, ele é uma desculpa para uma discussão mais aprofundada, né? A gente tem aqui também, cadê o livro que eu queria mostrar? A gente tem o Ralph Waldo com A Conduta da Vida. A gente tem A Justiça, O Banquete, O Mito de Sísifo, Fahrenheit. A gente tem aqui Utopia, do Thomas More. Então, assim, são livros que não são difíceis, mas eles requerem muito mais de você do que qualquer livro, assim, de ficção mais tranquilo, entendeu? Ele requer que você vá além. E aí, muito possivelmente, você para. Muito possivelmente você fala: "Não estou conseguindo, estagnei", e como ele falou, né, "Dei o meu melhor, fiquei por aqui". Não, o seu melhor não, tenha brio. O seu melhor é ir além, é conseguir chegar ao final, senão não tem final, né, é conseguir chegar ao final. Hoje em dia, um ChatGPT, com agentes, com clones de inteligência artificial, com clubes do livros diversos, temáticos, né, a gente aqui na comunidade do Mabook Club lê vários tipos de livros, né, para você ser a sua melhor versão. A gente degusta, a gente tem a leitura comentada que fica no YouTube, né, é gratuito por um tempo em que a gente lê o livro inteiro com você, né? Então, assim, não tem desculpa. Tem que ter esse brio, tem que ter isso, porque senão o que você está fazendo da sua vida, né? Você tem que ter um norte moral, você tem que ter uma força interna, você tem que ter um zelo, você tem que ter um respeito a si, com energia, com vivacidade e com entusiasmo. Esses dois significados de brio aí são os significados atuais e que você tem que ter. Então, concordo com o professor, tenha brio, não fique defecando, porque isso é fácil demais para certas pessoas, né?
Tem umas que têm mais dificuldade, mas tenha brio, vá para o brio, vá para o brio. Isso vai ser fantástico para você. Não conseguiu? Aí que vai. Não conseguir? Deixa comigo. Não conseguir? Vou tentar. O não conseguir deve ser um desafio motivador para te impulsionar e não te travar. Esse é o grande ponto. Livros grandes, calhamaços, livros difíceis devem ser uma delícia de ler, né? É esse o sentimento, é a gente ressignificar aquilo. E isso na neuroplasticidade, né, no mindset, é muito importante. Ressignifica e vai. Não é tão ruim assim. O cara já fez a fórmula do cateto da hipotenusa, é só aplicar. Bora lá, bora lá.